Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você. Segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, você sabe que é a tradição do debate político e da discussão dos temas importantes, né? Os temas que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, os assuntos importantes de todo o país também. Obviamente, não é? Ainda não conseguimos nos livrar do coronavírus, muito pelo contrário, né? O vírus está se interiorizando, crescendo assustadoramente o número de casos pelo interior de São Paulo e pelo interior de todo o país, não é? A mudança da data das eleições em 40 e poucos dias aí, sinceramente, eu estou começando a achar que não vai ser suficiente não, hein? Tem muitos municípios que vão declarar impossibilidade de realização do pleito, né? Bom, aí depois o Congresso que se vire, né, para definir outras datas para o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui na Baixada Santista eu tenho a impressão que tudo vai acabar correndo bem, né? Temos aí os casos aumentando, infelizmente, chegando quase 65, nessa altura do campeonato, já 65 mil óbitos, né, lamentavelmente, pelo país, uma vergonha nacional, internacional, interplanetária, né, do governo federal. E a gente acompanhando aí os fatos que... Bom, tem assunto para todo lado, né? A primeira-dama do Estado sendo uma besteira inominável, né, na conversa com uma amiga socialite, né? Vazou aí na última sexta-feira, espalhado aí por todas as redes sociais, todas as mídias no final de semana, né? Falando dos moradores de rua, uma delícia morar nas ruas, né? Seria bom fazer um convite à primeira-dama para que ela passasse uma semana, né, pelas ruas de São Paulo, mas sem nada, não é? Obviamente, né? Não é para montar uma cabana de luxo para ela e ela ficar, né, na Praça da Sé cercada por polícia, não é isso, não. É andar pela rua mesmo, né? Tendo que pedir esmola, tendo que pedir comida, não é? Essa ela acha bonita, a rua tão atrativa assim como ela falou. Lamentável, né? É triste. Mais uma vez, começamos uma semana sem ministro da Saúde. Para quê, né? Afinal de contas, o que está acontecendo demais, além de uma pandemia, né? Aqui no Brasil, um pandemônio. O ministro da Educação também não tem, não é? O secretário de Educação do Paraná recusou o convite. Recusou não, né? Acho que foi aquela coisa, né? Estilo Tancredo Neves. Você fala que eu insisti, você não aceitou. Tá bom. Então, não aceitou, enfim, né? E a coisa segue do jeito que vai, né? De mal a pior, né? Como diz o Rodrigo Maia, né? Os lunáticos estão vencendo novamente. O Renato Feder, que é o secretário de Educação do Paraná, recusou o convite. E mais uma série de outros assuntos importantes. O prefeito de Santos ontem liberou a praia para atividades individuais. Vamos falar muito sobre isso aqui. E vamos discutir também um importante trabalho didático, né? Um livro que foi escrito aqui recentemente por um dos nossos convidados, que vai explicar detalhadamente, né, sobre essa obra literária e que envolve também aqui a Universidade, a Santa Cecília, enfim. Lembrando que de segunda a sexta-feira, ou melhor, de segunda a quinta-feira, às 8 da noite, você acompanha sempre aqui pela Santa Cecília TV o nosso Ponto de Vista na reprise, né? E na sexta-feira, essa reprise é à meia-noite. Aqui à esquerda o nosso Altair de Marco, companheiro, radialista, mais uma vez participa para colaborar conosco aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, né, Altair? Prazer mais uma vez aqui, Boturão, estar com você, né? Santana, com o nosso convidado que você vai anunciar já, e com vocês que estão em casa agora e dão uma preferência, né, nesse horário aqui de audiência para o Ponto de Vista. Só queria complementar aqui o que você falou aí da data das eleições que foram transferidas para o dia 15 de novembro, né? Nós já falávamos nisso antecipadamente, eu já tinha certeza que isso ia acontecer, você também, nós conversamos muito sobre isso. Verdade. E essa data, acho que você tocou muito bem, não está seguro de que ainda vai estar tudo bem, não, são 42 dias, acima do que seria o 4 de outubro, né? 15 de novembro, dá 42 dias, é isso? Dava, né? 6 dias já foram, né? 6 dias já foi, isso. Então, para conter um pouco desta pandemia, né, que você tocou bem no Brasil, é um pandemônio. Então, acho que a gente tem que torcer muito para que essa data seja possível realizar as eleições. Vamos torcer muito para que isso aconteça, porque no dia 4 eu tinha certeza absoluta que não dava para acontecer. Sem dúvida nenhuma. Quem está conosco aqui, com muita satisfação, voltando aqui à bancada do Ponto de Vista, é o nosso
advogado, professor, né, Danilo de Oliveira, e agora também escritor, né, lançando aí um livro. Ele vai falar muito sobre esse tema durante aqui o Ponto de Vista. O Danilo, que, como você sabe, já acompanhou a presença dele aqui várias vezes, advogado da área previdenciária. Tudo bem, né, Danilo? Parabéns aí pela obra e vamos falar não só disso, mas uma série de temas importantes, né? Com certeza. Muito obrigado, Edgar Boturão, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez no Ponto de Vista. Boa tarde ao meu amigo Marcos Santana. E hoje eu tenho a honra, né, de pela primeira vez fazer o programa com o Altair, não é? Um dos nossos ícones aqui. Muito obrigado. Já prazer é todo meu, Danilo. Danilo. O privilégio de acompanhá-la há muitos anos e hoje eu fui presenteado com essa surpresa, não é? De compor essa mesma bancada. E boa tarde especial para os nossos telespectadores, seja ao vivo, seja nas nossas reprises. Muito bem, Marcos Santana está lá na ponta, sempre conferindo aí as informações que vão surgindo aí pela internet, pelas redes sociais, enfim, as boas e corretas informações, né? E acompanhando a sua participação conosco, que também é muito importante. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, na medida do possível. Fazer um pequeno registro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sofreu um acidente doméstico, foi mordido pelo cachorro da família, teve que ser levado ao hospital para tomar vacinas, né? E o cachorro passa bem. Eu ia te perguntar isso. Obrigado. É verdade isso, né? É verdade foi mordido isso. mesmo? Eu estou verdade ligado isso. aqui na Não é entrevista fake que ele news. concedeu ontem, né? Porque ontem tinha duas redes de notícia, né? Duas emissoras de notícia on news, né? Notícia 24 horas, uma com o Sérgio Moro, né? E a outra com o Paulo Guedes, né? Daqui a pouco Paulo Guedes está lançando a CPMF disfarçada. Não passa no Congresso, não passa. Mas que ele está outra vez insistindo nisso, está. Diga, Santana. Talvez o cachorro tenha acompanhado o programa, né? Pode ser. Eu quero cumprimentar Essa raiva você toda. que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está acompanhando a reprise do Ponto de Vista e sempre a lembrança, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, na reprise só às 8 da noite. Nesse espaço de tempo, você sabe que qualquer coisa pode acontecer na conflituosa República Brasileira, né? Vamos lá para o nosso, infelizmente, né, o mantra de todos os dias. A gente tem aqui na cidade de Santos 10.125 casos do Covid-19, 380 óbitos. Na Baixada Santista, 26.143 casos, 1.038 óbitos, números que foram enviados e foram colhidos até a noite de ontem, por volta de 7h30, 8 horas da noite, né? Então, sempre aqui os nossos sentimentos, né? A você aqui da região, você que perdeu seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um tio, um amigo próximo, um filho, uma filha, enfim, né? Por conta do Covid-19. E se a gente tivesse uma organização nacional, uma articulação nacional, não é? Comandada pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, que não existe, né? Quem sabe a situação fosse outra, né? No estado de São Paulo, números impressionantes também, né? 320.179 casos, 16.078 óbitos, e no Brasil, 1.604.580 casos oficiais, né? 64.900, 65.000, evidentemente, nesse momento, óbitos, a gente, lamentavelmente, já chegou, né? Não há a menor dúvida com relação a isso, né? E eu digo que ontem as duas redes disputaram lá, né? Uma lançando oficialmente o Sérgio Moro como candidato, né, pô? Porque tudo foi, as perguntas foram todas feitas para ele responder como um presidenciável responderia e para ele cutucar o atual. Chutando a né? Chutando a canela do atual, a mesma coisa, mesmo vindo politicamente dizer, não, na verdade não tenho nada contra o atual presidente da República e tal, mas é inadmissível que o Brasil não tenha ministro, né? Até esse momento, é verdade. Na verdade, o Moro não disse nada excepcional, né? Disse que é a pura realidade, que ele fechou com o Mandetta, achava que o Mandetta estava fazendo o que era correto, enfim, como todos nós aqui, pelo menos nós quatro estamos na bancada aqui,
reconhecemos, né, Altair, naquele momento, o ministro Mandetta, que não é nenhum Abrastemp, não é nenhum virologista, epidemiologista, infectologista, enfim, né, mas estava fazendo a coisa correta, até porque foi secretário de saúde do Mato Grosso. É médico. É médico, tem uma experiência, né, já conhecia o SUS, né, e sabia o que estava fazendo. Né. Provavelmente, se o Mandetta continuasse, se o presidente lhe desse apoio, né, desse apoio a todos os governadores, a todos os secretários de Estado, e como o Mandetta estava querendo fazer, provavelmente esses números monstruosos não estivessem acontecendo, o Brasil estivesse nesse inferno, né, que está, já daqui a pouco completa 4 meses, passamos de 100 dias já, né, enfrentando essa situação. Né. Mas aí a gente percebe aí também que não foi só no Bolsonaro que erraram, né, a pessoa resolveu inventaram o Witzel no Rio de Janeiro. Nossa. Inventaram aí o nosso amigo também aqui no Palácio dos Bandeirantes, né? E o retrato disso é o que diz a esposa dele, né? É lamentável, né? Quer dizer que a rua é atrativa, né? Para algumas pessoas que têm realmente alguns problemas psicológicos, né? Algumas coisas familiares, enfim, né? Você tem que fazer caso a caso. A rua pode ser realmente um atrativo, né? O cara que tem aversão à sociedade, não é? Que não consegue conviver em sociedade. Então, uma série de situações que se apresentam e a gente, evidentemente, precisa de um psicólogo, de alguém que pudesse avaliar a situação caso a caso. Agora, ela generalizou, né? Os caras falam, estamos na rua, Altair, para não pagar a conta de luz, né, Danilo? Para não pagar telefone, para não pagar condomínio, né? Não pagam impostos, ficam à vontade pelas ruas da cidade. Ou seja, se expressou de uma maneira burra, né, estúpida, né, acompanhada da socialite Val Marchioli, né, que tem alguns trabalhos na área social, dá contribuições. Aí eu pergunto, será que a Lucy Montoro, saudosa Lucy Montoro, falaria uma besteira dessa? Meu Deus. Lila Covas. Saudosa Lila Covas falaria isso. A própria Laíde Quércia, todo mundo sabe que eu não tenho nenhuma paixão pelo Quércia, né? Para mim, sempre tive uma grande aversão pelo nome do senhor Orestes Quércia, né? Por tudo, né? Por os 2 bilhões de reais que ele deixou aí de patrimônio, né? Pô, será que a Lu Alckmin um dia? Jamais, mas nunca. Lu Alckmin diria uma asneira dessa, né? Lúcia França foi primeira-dama do Estado até 1 ano e meio atrás, né? Quando o Márcio França era governador. Quer dizer, é inacreditável, né? Uma coisa dessa. Mas o que você está falando aí não foge muito da coisa. O que nós teremos nas próximas eleições? Agora, novembro. Que saudade que a gente tem aí daquela briga de Covas, Fernando Henrique, Montoro, Quércia, Maluf. Maluf, né? Aí, você tem que colocar o nome do Maluf. Né? O Maluf. Você tem que colocar Quércia, Montoro, Alckmin. Esse pessoal do primeiro time aí, né? Cadê o Brizola? Nós tínhamos no Brasil uma gama de políticos, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Meu Deus, se a gente começar a falar, morre de saudade. Mulheres, as esposas né? de praticamente as esposas deles, praticamente todos esses aí, não é? Tinham um engajamento social, sabiam o que falam, sabiam o que tinham que fazer, o que estavam fazendo, qual era a proposta, não é? O que é o governo do Estado. As não é? primeiras damas também seguiam o mesmo ritmo deles, né? Era uma vontade de se fazer política, era uma política diferente. Né? Pode falar, mas isso aí é retrógrado, é o política do lá atrás. Não é não. A política é a mesma. Os políticos é que mudam, né? Ou o cara tem personalidade, tem honestidade, ou aqui ou lá atrás. Isso não muda muito, não. E a gente vê que no momento agora, quem virá? Quem virá pela frente agora, né? E por isso a gente vê essas barbaridades. É um negócio triste ouvir. Esse caso da primeira-dama aí foi uma coisa absurda, né? Foi de uma infelicidade, no mínimo, de uma infelicidade tamanha do mundo. Ela veio se desculpar depois, né, Danilo? E dizer que, na verdade, que ela queria passar é que as pessoas não devem dar esmolas, não devem dar comida aos moradores para incentivá-los a não ficar pelas ruas, enfim. Mas é o que eu disse. E uma dessas primeiras damas que eu citei aqui, né, da antiga... Faria isso, né? Diria uma besteira inominável, como ela falou, entendeu? Ou seja, ela disse essa besteira da maneira que disse,
Porque ela não sabe nada. Ué, em relação às dificuldades do dia a dia, à pobreza, aos hospitais, né? Infelizmente, é por aí. Sabe, Boturão, tem vários aspectos que a gente pode escolher para comentar em cima desse assunto. E tem um aqui que eu, enquanto os ouvi atentamente, eu escolhi. Eu acredito que a fala dela não foi uma infelicidade. Infelizmente, é o que ela pensa. A fala dela é o que pensam muitos de nós. É o que pensam muitos brasileiros. Pensam que a caridade, que a solidariedade, que a fraternidade é besteira ou é coisa de esquerda. Isso é um dos maiores equívocos que não só o mundo, mas a gente está no Brasil, então a gente vai focar aqui no nosso país, que o brasileiro comete. A gente fala muito em ciência, em dados, eu vou repetir mais uma vez, vocês podem pegar, eu sempre falo isso, mas é aquela história, né, Santana? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O nosso país, dependendo aí da fonte, ele é o 7º ou 10º país mais desigual do mundo. Então, quando você fala no ministro da Economia, realmente eu fico aqui agitado, porque ele é de uma linha com a qual discordo totalmente. Por quê? Porque para ele, para a primeira-dama e para muitos de nós, o ser humano é um objeto, é uma coisa em prol da economia. E essa discussão veio à tona agora, durante a pandemia. Porque eu, particularmente, só vou admitir a preocupação com a economia se, na verdade, você estiver preocupado com aquele que dela pode se beneficiar, que é o ser humano. Mas não só o liberal, o empreendedor, mas toda a sociedade. E aí, essas pessoas, quando vêm com esse discurso, não, porque tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, mas quem está lá sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta, sem a escola do filho, quem agora está sem acesso à internet e o filho não pode fazer a aula remota, essas pessoas não querem aprender a pescar, elas querem ali o imediato. Elas querem a sobrevivência e tem muita gente nessa situação. Eu vou citar aqui a professora Amélia Con, que foi uma das responsáveis pela introdução no Brasil do Bolsa Família. Ela escreveu um livro, eu agora não vou lembrar o nome, eu peço desculpas, mas o nome do livro é mais ou menos o seguinte: X cartas, número X de cartas para o presidente Lula, de quem eu não sou fã, vocês sabem disso. É só também pegar aqui os retrospectos de outros programas, mas ela escreveu cartas ao presidente, cartas que contam os bastidores da criação do Bolsa Família. E ela relata que a maioria das pessoas não quer viver de esmola, não quer viver de programa assistencial. As pessoas querem dignidade, as pessoas não querem viver na rua, exceto aquelas, como bem colocou Edgar Boturão, que têm algum trauma, algum distúrbio, uma dependência, percebam? E fala assim, é problema da pessoa, não é problema meu. Não é, não é. Essa questão social, ela precisa ser lembrada sempre. E a gente acaba esquecendo. Então, esse discurso, para mim, ele é revelador daquilo que pensam muitas pessoas, muitos de nós, inclusive muitos de você aí, telespectador, que não se preocupa com esse aspecto. Evidentemente, eu não vou negar que é importante empreender, sou advogado, sou empregado, sou professor universitário, é necessário, é isso que paga as contas. Mas a gente tem que olhar para o lado. O mundo está nos impondo isso. A pandemia nos impõe esse olhar. Não adianta eu me preocupar só com a política brasileira, se eu não me preocupar com como que a Argentina está lidando, como que o Mercosul está lidando com a pandemia, como que a Europa está lidando, como os Estados Unidos estão lidando. Os problemas são globalizados, Altair. E talvez esse é um dos legados que a pandemia nos traz. Aprender a olhar para o vizinho, porque, como diria o Papa, né, numa das encíclicas mais atuais, a Laudato Si, que fala da casa comum, nós vivemos na mesma casa. Sim. Gostemos ou não, todos nós vivemos nesse mundo e, veja, estamos nessa pandemia pandemônica, né? Nesse pandemônio. Pandemônio brasileiro. Eu agradeço o Boturão, porque de vez em quando eu mando alguns textos para ele, né, Boturão? Mando pelo WhatsApp, Boturão, olha aqui, dá uma lida aí e tal, etc. E ele nunca falou, Danilo, pelo amor de Deus, para com essas suas baboseiras, não me incomode, né? Sempre muito gentil. Danilo é um intelectual. Até lê, conversa bastante, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Qual que é o desafio, né? Se uma pandemia que não tem uma letalidade tão alta já está causando estrago, imaginem vocês as próximas. Ou você acha que nós não passaremos por isso, outra vez, ou pior, passaremos e não vai demorar mais um século.
vai demorar menos, o mundo é globalizado, não é? Como o Paulo Guedes já disse, entre aspas, não sou eu, Paulo Guedes, estou reproduzindo, até as empregadas domésticas vão à Disney, e talvez, aqui eu não estou fazendo a defesa dele, porque para mim foi uma frase preconceituosa, mas o que ele quis dizer? Hoje, o mundo é acessível a todos, está todo mundo perto, interligado, não adianta. Os hábitos que a gente critica dos chineses nos afetam, como os nossos hábitos também poderão afetar. Então, resumindo aqui tudo isso que eu falei, que eu acabo me empolgando, né, Boturão? Eu acho que a questão Mas tempo que você não vê, você tem... Está com crédito, né? Aqui. Obrigado. Crédito na casa. Acho que a gente precisa olhar para o social, porque a gente não olha, é mentira. Não é esse negócio que nem essa socialite faz, vai lá, leva o prato de sopa, é pouco. Tem que investir no que está faltando. Cadê o acesso à saúde básica? Cadê o acesso à educação? Tá aí, eu repito, né? Eu já falei aqui, minha esposa, para quem eu mando um beijo, Fabiola, diretora de escola pública, não é? Como são atendidas essas crianças que não têm o acesso à banda larga de qualidade? Mas a gente tem no Brasil mais aparelhos de celular do que habitantes. Mas será que a distribuição é igualitária? Não. Será que todo mundo tem um aparelho minimamente razoável para poder utilizar? Então, são essas as questões que a gente tem que olhar, na minha opinião, e para mim não é uma infelicidade, é um retrato do que escancara do que muitos pensam, infelizmente. Diga, eu só vou complementar o que o Danilo, ele foi muito preciso na avaliação dele, que na verdade não foi uma infelicidade, foi um sincericídio, né? Ele exibiu ali o que realmente esse tipo de gente pensa, né? O marido dela também pensa assim, né? Vamos lembrar de que quando ele era apresentador daquele reality show Aprendiz, quando veio um candidato com uma proposta ali de falar para incentivar os hábitos alimentares dos mais pobres, ele falou assim, e pobre lá tem hábito alimentar? Pobre, ele quer que esse pobre se exploda também. E foi o próprio também, o João Dória, que quando era prefeito de São Paulo, propôs a ração humana. Vocês devem lembrar disso daí, quer dizer... Da farinata lá? Então, é como se fosse bicho, como se fosse gado mesmo, né? E, infelizmente, não é apenas a família Dória que pensa assim, né? O Danilo falou muito bem que até mesmo em Santos esse pensamento é muito arraigado, porque muitas vezes a gente recebe mensagens aqui, olha, tem que resolver o problema do morador de rua. Qual que é o problema? É tirar da porta da minha loja, tirar da porta da minha casa aqui. Não é resolver o problema do morador. Colocar no ônibus e mandar para outra cidade, né? Como fazem, né? De um lado para outro, como se fosse um objeto. Tática higienista que a gente chama, né? Muitas vezes a gente lembra aqui e a pessoa fica incomodada, mas na verdade, a grande verdade é essa. E vamos lembrar de que é um tema muito complexo, se fosse simples, já tinha sido resolvido, né? E que envolve principalmente a saúde pública, porque a prefeitura fez uma pesquisa de cerca de um ano e meio atrás, 90% dos moradores de rua são viciados em algum tipo de droga, principalmente álcool. Então imagina você que tem uma família estruturada, que tem um conforto, tem segurança, que tem um alcoólatra na família, o problema que já não é. Agora imagine então um alcoólatra que mora na rua. Então quer dizer, é uma questão muito complexa. Então, evidentemente, não vamos tapar o sol com a peneira, fingir que o problema não existe, o problema é muito complexo. O que a gente não pode é tentar achar soluções simplistas para essa questão. Olha, ontem eu aproveitei lá o sol, fui caminhar na praia com a minha esposa e do canal 3 ao canal 4 não estava o pessoal da guarda não estava por ali, né? Do 4 para o 5, né? Não podia passar mais para o canal 5 naquele horário, já eram 11 e pouco da manhã, né? Eu sinceramente me perdi no negócio de horário, entendeu? Não entendi, não me lembrei que horário até as 10, né? Era até as 10, me parece, né? Era até as 10. De repente veio a buzina, entrou a viatura lá, começou a buzinar com o alto-falante e tal, né? Pedindo para o pessoal se retirar. Imediatamente as pessoas foram se retirando, né, da praia, né? E depois aconteceu a mesma coisa, chegaram mais 2 viaturas e pediram para, da mesma forma, com alto-falante, buzina e tal, aquela sirene, para que as pessoas fossem saindo, enfim, né? E saíam pessoas de um lado e entravam pessoas do outro. Esse é o problema. Domingão de sol, enfim. O erro de quem está? O erro está na gente, né? Claro, você tem que saber o horário que está permitido para você frequentar a praia no domingo, no sábado, durante a semana, né? Para não cometer esse tipo de equívoco e não encher o saco do cara da guarda civil que está lá trabalhando. E aí deu esse infortúnio, não houve nenhum problema no período que eu estive na praia, as pessoas saíram e tal, sem grande drama, ninguém foi lá incomodar, querer brigar com o guarda municipal, enfim, nada disso.
Mas aí à noite veio a live do prefeito Paulo Alexandre, e em que ele abre aí os horários, né, para que você possa correr na praia, fazer caminhada, né, nadar no mar, né, ou apenas se banhar no mar, surf, né, e tem mais uma outra atividade na canoagem, né, que pode ser feito também esporte individual, né. Então agora, de segunda a segunda, das 0 hora a 0 hora, a praia está liberada, tá certo? Para esse tipo de atividade. Não dá para jogar futebol, né? Na verdade, o frescobol até poderia, né? Que o cara fica com uma raquete de um lado, outra pessoa fica do outro, tem uma certa distância, enfim, mas não está ainda liberada a prática do frescobol, né? São só realmente a corrida, a caminhada, não é? O banho de mar, o cara que quiser nadar, praticar o surf, enfim, estão liberados todos esses aqui nas praias de Santos durante o dia inteiro, tá certo? A praia está aberta, está livre, está liberado para isso, nada mais, tá certo? Vamos para o break, já já a gente volta com o Ponto de Vista. Muito bem, estamos de volta aqui à sequência do Ponto de Vista, conversando com o Altair de Marco, radialista, né, dos mais conhecidos na região, o nosso Danilo de Oliveira, né, professor, escritor, e o Marco Santana, atento aí às redes sociais, as principais informações que vão surgir. Já tem gente aí. Tem uma mensagem da Silvana. Silvana Souza, ela parabeniza a bancada, o Altair de Marco, um parabéns especial ao professor, amigo, orientador e agora escritor, professor Danilo. Vem aí mais uma aula de Direito no programa de hoje. Um beijo a todos. Com certeza, o Danilo é campeão, conhece, né? Sim, sim, nossa aluna aqui da graduação, da Unisanta, também da pós-graduação, servidora pública, conhece muito de Bolsa Família. Dizem que... Bolsa Família que acabou, né? Agora vai virar Renda Brasil. Isso. Sensacional, né? Isso. Vai melhorar, Minha Casa Minha Vida vai também. melhorar, né? Vai mudar muito por Muda isso. o nome, melhorar, né? né? Mas é mais uma... Minha Casa Minha Vida também, né? Minha Casa Minha Vida também mudou, né? Também. Vai É a mudar. mania que nós temos, né? Muda, como se a gente mudasse o nome, o rótulo, Mudava e tudo, mudasse né? o conteúdo. O conteúdo né? é o mesmo. Mas eu ia colocar aqui, doutor, que dizem que para o homem se sentir realizado, ele tem que fazer 3 coisas na vida. Ter filhos, né? Plantar uma árvore e escrever um livro. Escrever um livro. Plantar árvore eu plantei. Filhos também, graças a Deus. Falta o livro, né? O livro, eu acho que não tenho competência, então vai ficar difícil, né? É, claro que Parabéns tem. ao Danilo aí Vai pela... sair, já. né? A gente já fala com o Danilo para ele explicar Desse direitinho livro a aí. obra, né? Inclusive que tem aí o selo da United Nations Academy Impact. Chique, hein? É ligado à Organização Nacional, a ONU, na Organização das Nações Unidas, qual a Universidade de Santa Cecília é filiada também. Mas olha, como eu disse há pouco, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, anunciou numa entrevista à CNN a volta da CPMF, não é? E vai ser rebatizado, outro nome que vai mudar. É outra coisa. Imposto sobre transações digitais, Nossa. tá certo? Então vai ser o ISTD, ITD, vai. Vamos ver se ele se anima e coloca esse título, esse rótulo aí, né? E também tributo sobre dividendos. Hoje o Brasil, de acordo com ele, é um dos poucos países do mundo que não tributam empresários quando transferem recursos de suas empresas para suas contas pessoais, né? Só que o Paulo Guedes, esse pessoal do governo Bolsonaro, eles têm uma certa dificuldade de entender que não é todo mundo no Brasil que é estúpido, não é? Nós temos um grau de falta de deseducação, né, de falta de cultura e tal, que é alto, infelizmente é alto. Mas a burrice não chega a todos. Pô, não vai ser mais a CPMF sobre as transações financeiras, né? Vai ser sobre transações digitais. Só que o quê? 90% das transações no Brasil são digitais. Mais que isso, né? Mais que isso. 100% praticamente. Quase 100% De aí. alguma maneira ela tem que ser contabilizada ali. Tem lugares que não aceita mais o dinheiro vivo. Não, o dinheiro a gente não aceita. Se você for comprar um carro Você hoje... anda com dinheiro no bolso hoje? Não ando. Eu também não ando mais com também não dinheiro no ando Mas eu mais. não nem mais com carteira. A verdade é essa. É um cartãozinho um cartão, e daqui a uns acabou. dias o cartão já vai ser substituído por alguma coisa. Né? Já está sendo substituído. Pelo celular, pelo relógio. Muito. O que eu vejo, Boturão, eu lembro da CPMF do 038, era isso, né? Sim. 038. Começou com menos, né? E a gente esperava que fosse para um fim... Saúde. Provisória, né? Ela era Que provisória. fosse provisória, mas que o fim dela fosse realmente mudar a saúde do país. Não aconteceu, porque o dinheiro foi desviado. Então, qualquer outra coisa que venha nesse sentido,
eu não acredito mais. E outra coisa, eu já pago tanto impostos. Se eu soubesse que isso fosse resolver o problema do Brasil, fosse uma coisa séria, eu não teria problema. Mas a gente já viu tanta coisa, já pagamos tanta coisa. A gente paga imposto sobre imposto, né? Então, eu acho que achar que o brasileiro chega a esse ponto de burrice é menosprezar a inteligência das pessoas. Ele vem com aquela situação, que é uma situação meio complexa, entendeu? Eu já cansei de falar isso aqui. O Paulo Guedes, ele tem o bom diagnóstico, né? Como 1 trilhão de outros economistas, né? Especialistas em finanças públicas têm. Ele não apresenta soluções. Ele só não resolve absolutamente nada. Então ele disse que na OCDE, que é a Organização para a Confederação de Desenvolvimento Econômico, as empresas pagam em média 20% de impostos sobre a renda, né? E no Brasil temos 34%, ou seja, a diferença é gigantesca. Aí ele diz, ele questiona, quem é que vai investir no Brasil? Isso é relativo, né? Porque você tem um mundo de coisas para fazer no Brasil, tá certo? Realmente o imposto é um pouco pesado, porque você não tem nada em troca por parte do governo, do Estado, da União, essa coisa toda, né? Agora, vem com essa conversa mole aí da CPMF, aí de fazer um novo imposto sobre transações digitais. Isso não passa no Congresso Nacional. Pode ter certeza que nenhum deputado vai botar o dedo lá para aprovar para chegar de volta lá no... Centrão não tem perigo, não? Acho que não, acho que não. Vai lá. Depois o cara vai ser cobrado lá na sua base. Pô, voltou a CPMF com o nome trocado. Eu já vi tanta bobagem lá, tanta bobagem lá que... Né? O que me parece que é possível, né, é esse outro... Esse deve passar. Proposta sobre os dividendos. Esse deve passar. Esse já existe uma possível, pressão né? muito grande, até em comparação aí com outros países. Os próprios auditores fiscais da Receita Federal do Brasil têm uma campanha, né, de 10 medidas para enfrentamento da crise e desenvolvimento nacional nos próximos anos, e esse é um dos indicadores, digamos assim, não é? Esse é um dos pontos que os próprios auditores apontam como uma importante fonte de arrecadação, só que a gente teria que mudar um pouco o perfil da tributação. Acho que essa medida isoladamente ela é perigosa porque ela desestimula o empreendedor. A gente fala tanto de empreendedorismo, olha aí você empreendedor, que você cria uma pessoa jurídica, até para pagar menos tributo. E Danilo, isso vai valer para micro, média e grandes empresas, vai valer para todo mundo. Sim. Até para o MEI. Até para o MEI. Entendeu? Acaba afetando muito aquela pessoa, aquele contribuinte, Altair, que pensa o seguinte, ao invés de eu pagar 27,5% como pessoa física, eu recolho no Simples como lá. Pessoa jurídica, recolho pelo Simples, ou recolho, enfim, aqui importa qual que é o meu enquadramento tributário, eu vou recolher fatalmente um percentual menor e ficarem isento dos lucros e dividendos. É inegável que a arrecadação vai aumentar porque você vai deixar de focar no patrimônio para focar na renda. Só que aí a minha ideia qual que é? Precisa reestruturar o todo. Então, qual que vai ser o perfil do Brasil? É tributar a renda? Então, vamos criar também o imposto sobre grandes fortunas. A gente vai mudar o perfil, vai deixar de tributar o consumo. Então, a coisa é um pouco mais embaixo também, né? Aquela mania que a gente tem de mudar o nome ou uma medida isolada vai resolver. Não é bem por aí. Acho que falta essa ideia macro, essa ideia realmente de gestão. Outra coisa. Mas aí é para frente, aí, Santana, só para colocar, para não perder aqui, se salário é renda. Né? Porque tem aquela de salário também, a gente é tributado até pelo salário. Sim. Salário é renda? Sim, então, a discussão é ampla, a discussão aí é ampla. O grande problema aí é sempre assim, você chega o mago de plantão e sugere a mágica miraculosa que vai resolver definitivamente, né? E o CPMF, claramente, é um imposto que vai em cima do consumo. Então, penaliza principalmente as pessoas que têm menos dinheiro, a pessoa que tem os assalariados, porque você vai tributar no consumo, em vez de tributar o patrimônio, como vários outros países fazem, né? Então, até o Elias Carneiro, que acompanha a gente aqui, um abraço para o Elias, e vários outros especialistas em tributação dizem que o problema do Brasil é que existem vários mecanismos de cobrança, né? E não são os auditores fiscais, não são os técnicos da Receita Federal que definem eles, mas sim medidas governamentais. Então, tem mais de 300 tipos de métodos de cobrança, desde dispositivos constitucionais até portarias, medidas, decretos e assim por diante. Então, quer dizer, enquanto não passar limpo esse verdadeiro balaio de gato na maneira como o Brasil cobra os seus tributos,
você vai ter essa injustiça. Os mais desfavorecidos vão acabar tendo uma carga tributária muito maior do que quem tem mais capacidade de pagamento. A correção do IR até hoje não foi feita. A correção do IR até hoje não foi feita. Quer dizer, eles querem tributar mais coisa ainda. Se me permitirem um adendo, eu queria aproveitar também a oportunidade de mandar um abraço ao Elias Carneiro. Nós fizemos há cerca de um mês e meio, uma live onde eu tive a oportunidade de conversar com o Elias Carneiro e ele falou, dentre outras coisas, sobre essa medida da tributação dos lucros e dividendos, onde eu aprendi muito sobre essas medidas propostas, não é, pelos auditores. Elias, aqui um abraço, obrigado aí por estar nos acompanhando e, de certa forma, a gente fala a mesma coisa. A gente tem que entender o sistema. Qual que é o nosso sistema tributário? Ele vai ter qual pilar? A gente vai no consumo, a gente vai no patrimônio, na renda, precisa... Aqui vai em tudo, né? Aqui vai em tudo, né? E essa questão da capacidade contributiva é essencial. E nisso, curiosamente, até o presidente da República, até ele, a quem eu critico tanto, até ele reconhece que a falta de correção da tabela... É terrível. Ela é horrível, ela vai exatamente na contramão dessa observância da capacidade contributiva. Porque se você não atualiza os índices da tabela de incidência do IR, você está cada vez tributando mais quem ganha menos. Muito menos. Isso aqui é verdade. Otair, é mais ou menos isso que você está falando, que vai tudo, né? Porque, na verdade, o patrimônio em si não é muito tributado no Brasil, né? Um exemplo claro disso daí é que tem um jatinho, que tem helicóptero, que tem iate, por exemplo, não paga IPVA. Né? Nem o equivalente. Agora, quem tem uma motinha, um carro 0 quilômetro, um carro popular, paga tudo. Paga sim o tributo. Quer dizer, olha, esse tipo de distorção está muito presente no Código Tributário Brasileiro. Né? Falando do presidente da República, ele fez uma promessa, quero lembrar aí os defensores aí do presidente da República, ele fez uma promessa aí em campanha, né? Aliás, não foi só ele que fez, não, mas ele também fez, de que as pessoas que ganhassem, aposentados, pensionistas e da ativa até 5 salários mínimos, ficariam isentos do desconto do IR. Lembram disso? Foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Esqueceu, né? Completamente. O Paulo Guedes não vai deixar que ele cumpra essa promessa jamais. Aliás, né? Walter, se me permitir, eu vou falar uma coisa aqui que também me incomoda demais. Eu não concordo, mas infelizmente é uma tendência, é uma realidade. Então, você aposentado, você pensionista, você trabalhador, fique esperto. A tendência mundial é o de que os proventos da aposentadoria e as pensões sejam uma esmola. Desculpem a palavra. Seja uma esmola. Estão diminuindo, né? É para garantir o mínimo do mínimo. O que, para mim, é um absurdo. Mas, novamente, a questão econômica, a economia, os cofres públicos... O cara vai trabalhar até morrer, então. Morre trabalhando e se não tiver condição de trabalhar, vai passar necessidade. E se conseguir se aposentar e não tiver feito patrimônio, não tiver feito economia, não tiver uma fonte de renda, vai passar necessidade lá na ponta. A previdência privada é muito importante hoje, né, Danilo? Então, mas não é todo mundo que aguenta. Aquela velha discussão. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Quem tiver condições de fazer uma poupança, de fazer um investimento, de segurar uma grana aplicada, ou de fazer uma previdência privada também para complementar, enfim. Mas é difícil, eu sei. É o percentual da população que é pequeno. Agora vamos pensar no... Então, vamos pensar no perfil do Brasil. É o perfil do brasileiro esse? Não é. É o 10º país mais desigual do mundo. Não. Entendeu? O brasileiro está vendendo almoço para poder jantar, sei lá, se o ditado não é o contrário, vende jantar para poder almoçar. Como é que vai fazer previdência privada, né? Como é que vai se preocupar com previdência, em fazer economia, né? Que nem o pessoal brinca. Acaba o salário e sobra mês, não é isso? Acaba o salário e sobra mês, infelizmente é assim mesmo. Olha, não vamos nos esquecer aqui do coronavírus, né? E o Congresso aprovou um projeto de lei regulamentando o uso de máscaras pelo Brasil afora. O presidente tacou-lhe vetos, né? Uma série deles. Um deles, inclusive, desobriga a que se use máscara em presídios, né? Quer dizer, deixa rolar o contágio, deixa contaminar a torto e a direito, né? Então, demonstrando mais uma vez, né, o completo descaso que tem o presidente da República, né, em relação à questão do coronavírus. Nós temos aí 1,5 milhão de pessoas contaminadas oficialmente, né? Todos os cientistas, inclusive o Caseiro esteve aqui há 15 dias, disse isso, né? Os números dos principais estudos epidemiológicos que são feitos demonstram claramente que aqui na Baixada Santista, por exemplo, você pega os números oficiais e multiplica por 6,6, né?
Em Santos esse índice é bem menor, né? 1,5, qualquer coisa assim, né? O índice é bem mais baixo. Mas no geral da região se multiplica por 6,6 e no Brasil se multiplica por mais de 10 vezes. Então você teria 16 milhões aí de brasileiros que já foram contaminados. Consequentemente, o número de óbitos também é completamente diferente, né? Vamos lembrar que há cerca de um mês e pouco atrás, os cartórios andaram divulgando números aí de óbitos de pessoas que morriam e o certificado de óbito vinha lá, pneumonia, parada respiratória, qualquer coisa assim, né? Pelos rincões brasileiros e ninguém sabia exatamente o que aconteceu, o que deu origem àquilo, enfim, né? E aí o presidente resolveu vetar, né, uma série de pontos aí nesse projeto aí e a gente continua, eu já não me espanto mais, né? Claro, né? Tem alguns aí que ainda se espantam com algumas coisas que acontecem. A gente aqui só registra, né? Porque fazer o quê? Um break, mas voltamos já já. Muito bem, sequência do ponto de vista. A gente tem mais alguma participação aí, Santana? Rua, ele diz o seguinte: mais do que nunca, precisamos de um trabalho envolvendo o Poder Executivo, universidades, organismos sociais e até religiosos para buscar solução. E que as chefes dos fundos sociais deixem de falar bobagens. A verdade é o seguinte, isso eu concordo plenamente, né? Agora, ela é despreparada. Não tem jeito. Completamente despreparada para o cargo. Eu citei aqui várias primeiras damas, né? Do estado de São Paulo, pelo amor de Deus, né? Lucy Montoro, Lila Covas, a própria Alaide Quercia, né? Era uma médica, sabia o que estava falando. É médica, até hoje está viva aí, né? Repetindo que eu não tenho nenhuma boa recordação do seu Orestes Quercia, entendeu? Ele faleceu, não sei se ele está no inferno, o que está acontecendo, mas ele está pagando lá os bilhões que ele arrumou aqui como político, né? Depois a sequência, lá, Lila Covas, depois tivemos a Lu Alckmin, né? Um exemplo, né? De primeira-dama. A própria Lúcia França, esposa do Márcio, né? Pô, sabe? Pessoas que têm compromisso, né? com a causa pública. Enfim, completamente diferente da dona Bia Dória, que é uma socialite, entendeu? E era lá que ela devia estar, entendeu? Já que o Dória cismou de se eleger o governador, né? Ela devia ficar na casa dela, trabalhando. Entrega o Fundo Social para uma pessoa competente, alguém que esteja lá, trabalhe lá no Fundo Social já há muito tempo, entendeu? Não tem uma lei, né, que diz que a primeira-dama do Estado tenha que cumprir essa função, entendeu? É melhor do que se expor a esse ridículo que ela se expõe. Mas é uma função extremamente importante. É importantíssima. Muito importante. O Fundo Social foi criado pela Até porque ela dorme com quem manda. Né? Ela é companheira de quem manda no dia a dia do Estado. Quer dizer, dá para fazer muito. Agora, não dá para brincar com isso, né? Direito ao Desenvolvimento. É o livro aqui produzido e escrito pelo nosso Danilo de Oliveira, não é? E, como eu disse no bloco anterior, né, você já recebeu aí o selo da United Nations Academic Impact, né? Muito bem, meu caro Danilo, o que se trata o livro, de onde surgiu aí a inspiração, os principais objetivos, fala um pouquinho para a gente aí. Bom, primeiro a gente precisa aqui registrar que esse selo, né, da UNAI é um projeto da Organização das Nações Unidas, do qual pouquíssimas instituições de ensino e pesquisa no mundo fazem parte, não é? E a Universidade de Santa Cecília integra esse seleto grupo, porque todas as atividades desenvolvidas, né, porque a universidade vai muito além da sala de aula, né, vai muito além do ensino. Você tem a pesquisa e a produção científica, como o caso do livro, e você tem a extensão, que é aquilo que a universidade retribui para a sociedade. Então, a gente tem aqui a Faculdade de Odontologia, que presta serviços à comunidade. Fisioterapia, né, recuperando pessoas acidentadas, acometidas por moléstias graves, enfim. Quem está aqui diariamente acompanha de perto o que é realmente o universo, né? O que se oferece aqui para a comunidade, não só de Santos e da Baixada. Então, por atender aí alguns princípios de direitos humanos, não é? A Unisant entrega esse programa e essa pesquisa sobre o direito ao desenvolvimento começou no meu mestrado em 2015, a gente concluiu a dissertação, defendemos, não é, a dissertação de mestrado e continuamos pesquisando num grupo de pesquisa
vinculado ao CNPq e à Unisanta, né, que é um grupo de pesquisa de direitos humanos, desenvolvimento sustentável e tutela da saúde, que é até coordenado pelo Dr. Marcelo Lamy, quem eu mando aqui um abraço. E por causa disso, por o direito ao desenvolvimento tratar dessa temática local e global sobre direitos humanos e políticas públicas, recebeu esse selo. Então, é um trabalho que faz parte desse projeto. Eu não vou negar que é um dos meus xodós, porque dentre tantas coisas que a gente pesquisa, é aquela que tem exigido uma maior dedicação e uma maior paciência da minha família, da minha esposa Fabíola, da minha filha Maria Emília, porque a gente acaba abrindo mão de alguns momentos, de algumas horas, para poder fazer essas pesquisas e tentar dar alguma contribuição para a sociedade, para esses nossos candidatos a gestores que vêm aí nas próximas eleições, porque a gente, com toda a humildade do mundo, né, a gente defende aí uma nova linha de interpretação de tomadas de decisões, de políticas públicas, não é? Enfrentando até a questão de responsabilidade do gestor pela decisão política. Não foi o caso, mas daria até para fazer um raciocínio, a questão de como se conduz aí a política pública de saúde durante a pandemia, a questão da educação, dentre outras, e a gente acaba tocando naquele ponto que eu acho que é o tema atual, não é? Essa interdisciplinariedade que tem que ter o gestor público. Ele não pode ser apenas um economista, um político nato, esse é o problema da velha política, políticos demais, então o discurso é vazio, porque não cometem as gafes e os erros que os atuais cometem, mas talvez o pensamento íntimo seja também o mesmo e o discurso seja só um palanque. Mas, enfim, a gente tenta trazer a importância do ganhador do Prêmio Nobel, o indiano Amartya Sen, com a obra Desenvolvimento como Liberdade, falando exatamente, só para a gente poder contextualizar para você, telespectador, a gente fala muito em IDH, não é? O Índice de Desenvolvimento Humano, esse indiano ganhador do Prêmio Nobel em 98 foi um dos criadores, não é? E o IDH surgiu como um contraponto ao PIB, que é uma forma muito maquiavélica, na minha opinião, de você enxergar crescimento. Você Basta ver a situação do Brasil. Opa, sétimo, oitavo maior economia do mundo. Nono, décimo, oitavo, nono, décimo. Mas quando você vai fazer o PIB per capita, nós caímos lá para 60 e qualquer coisa, e aí, né? E aí, 70, mais até o 80º, enfim. E aí você pode me chamar de esquerdista, comunista, etc. Eu não vou me incomodar, até porque eu sou um cara que lê. Posso estar errado, mas eu leio, eu estou falando aqui com base nas coisas que eu leio. A gente tem que pensar em desenvolvimento humano no mundo e no Brasil. Não dá para ter desenvolvimento, essa é a proposta do livro, se você olhar só para a economia e quando falar de economia achar que nós somos objetos da economia. Não, a economia tem que estar a serviço do ser humano e não o contrário. E a gente tem que olhar todos esses fatores, né? O próprio IDH, ele tem uma falha porque ele não tem um índice para medir desenvolvimento político. Então, às vezes, você pode até ter um desenvolvimento humano ali maquiado, razoável, mas a sociedade não participa da tomada de decisão. Então, essa é uma falha do IDH, a gente não tem isso. Então, é uma obra que eu acho... Mas acho que esse pensamento que você está explicando aqui para a gente, ele tem se expandindo mundo afora. Se a gente for voltar ao mês de janeiro, já debatemos, conversamos isso aqui várias vezes, né? O Santana sabe disso. Nós tivemos lá o Fórum de Davos, né? Sim. O Fórum de Davos tinha dois temas, né, que eram centrais. O combate ao desmatamento, a preservação do meio ambiente, o que o seu país está fazendo, né, presente aí, né, resultados, enfim, políticas públicas para preservação da mata, preservação do meio ambiente do seu país e essa questão da diminuição da miséria, né, no mundo, né, a aproximação dos países mais desenvolvidos, né, o que pode ser feito para você minimizar essa distância social. Eram os dois temas fundamentais. O presidente da República não foi, né, ao Fórum de Davos. O Brasil foi representado por Paulo Guedes. E o Paulo Guedes deu um vexame danado, né? Falou que o problema maior nas matas brasileiras, na questão da Amazônia, eram os pobres, né, que iam lá e derrubavam as árvores para poder se alimentar, para poder comer. Foi mais ou menos isso, né, Santana? Você lembra bem dessa situação, né? Foi mais ou menos isso que ele disse lá, né? Em entrevistas, inclusive participando com autoridades
dos principais países do mundo e falando essas coisas que eu estou repetindo Fica aqui. difícil, mas, de maneira geral, Fica né, difícil. eu acho que as grandes economias do mundo estão percebendo que essas distâncias são insustentáveis. Se né? você me permitir, agora eu vou falar sobre o aspecto econômico. Qual que é a grande questão ambiental hoje no aspecto econômico? Os países desenvolvidos exploraram, usaram e abusaram da natureza. E agora os países em desenvolvimento também precisam poluir para Estão poder sendo se cobrados, desenvolver. estão sendo cobrados, né? E os países desenvolvidos não deixam. Eles querem manter aquelas regalias, aquela exploração que eles já fizeram, e os países em desenvolvimento não podem. Em contrapartida, nós sofremos os efeitos globais da poluição. O Danilo. Percebe? Para parar no argumento, para a gente parar no argumento O que a econômico. França e a Inglaterra fizeram com as suas reservas foi um absurdo. O Altair, tem Um outro genocídio, aspecto né? muito interessante. Outro dia eu estava lendo uma notícia de que derrubaram a estátua do Filipe, o rei da Bélgica, né? Porque ele era racista, escravocrata, etc. Né? Cristóvão Colombo também. Né? Cristóvão Colombo foi também no chão. Tem uma matéria muito interessante da BBC, até convido você que estiver interessado no assunto a procurar essa matéria, e eles fazem uma comparação que é o seguinte, eles contam uma história, na verdade, porque a Bélgica é um país minúsculo, né? Um país menor do que a capital paulista, né? A região metropolitana de São Paulo, mas ainda assim tem o sétimo maior índice IDH do mundo, né? E o PIB parece que é o sexto da Europa, é um país riquíssimo, só que durante muito tempo o Congo foi uma colônia da Bélgica. E antes disso, ela foi uma propriedade privada de Filipe, o rei da Bélgica, porque a Bélgica não admitia que tivessem colônias pelo mundo afora. Então, o Filipe fez um bem bolado e ele virou o fazendeiro do país inteiro. E a partir daí começou a explorar as reservas minerais, marfim, ouro, pedras preciosas e assim por diante, né? E hoje a Bélgica ela é o sétimo maior PIB da Europa e o Congo, com o ex-Congo belga, é o 78 IDH e a 90ª economia do mundo. Quer dizer, essa riqueza que a Bélgica experimenta hoje foi tudo por conta da exploração do Congo belga. Então, quer dizer, deve haver, sim, uma política de pagamento dessa dívida histórica. Quer dizer, não foi por acaso que a Bélgica hoje experimenta essa qualidade de vida, essa riqueza. Quer dizer, foi por conta da exploração não só do ser humano, né, dos negros, africanos, mas também por conta das suas reservas naturais. E isso a gente acaba também enfrentando e abordando, porque isso justifica o contexto, a conjuntura atual de muitos países, o próprio Brasil, que foi um país colonizado, né? E a gente teve colonizações que duraram até o final do século passado, década de 80, 90, o que é inimaginável. Você tendo países ainda explorados, final da década de 80, final da década de 90. Então, isso também é um dos aspectos que a gente precisa colocar, porque, claro, é importante você comparar dados, né? A gente acaba falando muito da pandemia, desse contexto atual. É claro que você tem que comparar as informações, só que você também não pode esquecer, não é, da tua evolução. O Brasil é um país que lá atrás, ele não nasceu para ser uma potência, ele nasceu para fornecer riquezas. A colônia, uma colônia de Portugal. Então, assim, esses aspectos, não é, que a gente aborda, não é, e fazem com que o gestor reflita hoje, né? Um dos pontos que a gente bate muito é o seguinte: até quando que a gente vai admitir a alegação de falta de orçamento para admitir certas coisas? Falta orçamento, então eu não vou fazer. Não é? A gente defende que toda vez que você limita um direito fundamental, um direito humano, principalmente esses básicos, né? Nessas pastas que a gente está sem ministro, saúde, educação, você tem que ter uma justificativa muito transparente, não é? E essa é a crítica que a gente fez, por exemplo, à reforma da Previdência muitas vezes. Entendo. Porque eles foram procurando desculpas até encontrar uma que o grande público encaixou, aceitasse, né? Você citou há pouco, né, que as principais nações do mundo, eu já disse aqui, nós já dissemos isso aqui inúmeras vezes, né, usaram e abusaram do meio ambiente e agora querem que os países menos desenvolvidos segurem a bucha, enfim, né? E vem essa pressão em cima para evitar que se faça a mesma coisa aqui no Brasil, na América Latina e tal, né? E aí o Intercept Brasil vazou aqui, chegou a uma conclusão também, que está publicada aqui no Via o Mundo, né? E que ele já sabia, já tinha essa informação, enfim, que Moura e Dallagnol foram ferramentas
do golpe para abocanhar o pré-sal e desmantelar a soberania nacional, né? Eu não sei até que ponto. Isso é uma coisa complicada, né? O texto é muito longo, a matéria é muito longa, enfim, tem uma série de, Precisa de um programa de próprio publicações, né? Mas acho que dá mais, viu? Dá Uma mais semana uma de, série, de uma série de debates programa, aqui. é. Se você trouxer o pessoal do PT, né? Não vou dizer esquerda, porque a esquerda, na verdade, a esquerda não roubou nada. Quem roubou foi o PT, né? Que era o carro-chefe do governo do Lula e da Dilma, e os partidos do Centrão que estavam lá. Se você for a roubalheira da Petrobras, está lá o PP, o MDB, o PL, o PRB, eles estavam lá dentro junto com o PT, né? O pessoal não estava lá, nem o PCdoB, não estou aqui defendendo. Mas acho que não tenho nenhuma simpatia, nem nenhuma familiaridade com o que pregam esses partidos mais à esquerda. Não, jamais tive. Mas a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer o que de fato aconteceu. A realidade é essa, né? Embora no Brasil o passado também se coloque em dúvida, né? O passado muda a qualquer momento. Então tem essa situação toda aqui, uma série de explicações que estão colocadas e tal, né? Sobre o golpe que derrubou a Dilma, e foi um golpe parlamentar, né? O meu caro... Bem dado, né? Meu caro Alter de Marco. E bem dado e bem feito. E bem feito. Bem feito. Porque a Dilma merecia cair mesmo, né? Merecia cair pelo que ela fez na campanha eleitoral contra a Marina Silva e pelo golpe que ela deu ela deu um golpe eleitoral no Brasil. Estelionato, tudo né? que é um estelionato eleitoral. Tudo que ela disse que ia fazer, ela não fez. E ela acabou fazendo tudo aquilo que o Aécio dizia que tinha que ser feito e ela dizia que não, né? Então, tem uma série de situações aqui que a gente pode colocar em pauta, colocar em discussão futuramente. Nós estamos, lamentavelmente, em cima da hora. Eu queria cumprimentar o Danilo, né, pelo livro, e a Universidade de Santa Cecília, né, por tê-lo aqui e dar esse espaço a vocês, a você e a tantos outros, né, professores que são, além de tudo, importantes pesquisadores. Agradecer o Altair também. Eu agradeço. Santana diariamente conosco. Prazer estar aqui com o Danilo, com vocês. Sempre de segunda a sexta-feira estamos juntos, né? 1h30 o programa é ao vivo e a reprise até quinta é às 8 da noite. Às sextas-feiras é à meia-noite. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.